Bom dia, galera. Esse vídeo eu vou falar sobre historiografia antiga. Porque o Novo Testamento, a meu ver, não é considerado um nível historiográfico reconhecido, pelo menos por parte da maioria. Existem historiadores que sim reconhecem o Novo Testamento como nível historiográfico, mas sendo a maioria que refuta a historicidade do Novo Testamento, e dentro de uma perspectiva como historiador, eu tenho que dizer que a grande propedêutica de se pensar o Novo Testamento como algo historiográfico é porque não tem nada ou praticamente nada que corrobora com o ideário do Novo Testamento do ponto de vista historiográfico, né? Porque muita coisa se perdeu ao longo do tempo. Praticamente somente os escritos bíblicos e livros apócrifos que são que falam do Novo Testamento, né? A própria questão dos profetas Isaías, Jeremias, Tiago, Judas, e Simão Pedro, e entre outros, esses livros foram dos primeiros 3 séculos do cristianismo, foram transcritos de forma oral. Foram outras pessoas que escreveram o que a sociedade deixou como legado para eles ao longo da história, né? Atribui-se, por exemplo, a João, Evangelho de João, Evangelho de Tiago, Mateus, mas esses que escreveram os evangelhos foram outras pessoas que, segundo a tradição que eles viviam, transcreveram atribuindo as palavras dos evangelhos aos determinados profetas, discípulos de Jesus, né? E nesse sentido que pode-se abrir uma propedêutica sobre a historicidade do Novo Testamento. E o Velho Testamento pode ser considerado por completo como um livro historiográfico? Não. Por quê? O Gênesis, por exemplo, não tem comprovação científica que existiu Adão e Eva. O Gênesis cristão é basicamente uma tradição herdada dos povos da Mesopotâmia. Lembrando que Abraão, o pai do judaísmo, ele era da cidade mesopotâmica de Ur. E possivelmente foi desse sentido que foi legado a tradição do Gênesis, né? Nesse sentido epistemológico. Mas negar o Gênesis, isso quer dizer que nega a existência de Deus? Não, pessoalmente eu acredito na existência de um Criador, ainda que eu não levo a Bíblia ao pé da letra, né? Porque até pelo fato que a tradição errada, que até hoje ninguém traduziu os escritos bíblicos de forma correta. Tudo puxando sardinha para uma determinada religião. Por exemplo, se vocês lerem a Bíblia Católica Apostólica Romana, vai puxar para o lado da Bíblia, do catolicismo romano, sem falar que a Bíblia católica tem 7 livros a mais, né?
7 livros a mais, esses que na Bíblia evangélica foi excluídos, né? Por quê? Porque necessitava de um livro sagrado que puxasse a sardinha para o lado dos evangélicos. Aí, por isso que nascem essas contradições entre as várias religiões cristãs que existem na atualidade. Por isso que é importante separar história de fé, porque Deus não pode ser provado cientificamente por nenhuma religião e ciência, tampouco a história, que a história lida com os fatos do passado dos homens inseridos no tempo e espaço. Elementos do passado que vai explicar o desenvolvimento de uma sociedade. É isso que é o trabalho de um historiador. Pois bem, galera, espero que todos gostem. Dê o joinha, e comentem aí. E não deixe de inscrever-se no meu canal, compartilhar esse vídeo nas redes sociais e follow!